Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voyer para vocês. Pecual. Pessoal, olha só, a gente vai falar sobre compostos inorgânicos, tá? Compostos inorgânicos, tema que é sumamente importante. Nós vamos conhecer os exemplos, conhecer a representação da água no organismo, explicar as funções da água, citar a distribuição da água nos distintos compartimentos, conceito de ácido e básico, e mencionar as principais cationes, aniones e as funções de cada sal mineral, certo? Símbolo aí da aguinha feliz, alegre, contente, porque é assim que a gente vai ver vocês no final desse curso intensivo, tá? Felizes e contentes. E sendo um membro valoroso e prestativo do nosso grupo. Compostos inorgânicos. Então, citar cada elemento. Olha só. Composto inorgânico, eu já tenho que pensar água. Lembra da primeira aula que eu falei lá? Você pensa na plantinha? A plantinha precisa do quê? Terra e água. Sais minerais e água. Porque dela aí, ela já faz os compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Simples assim. Então, eu tenho água, sais minerais. Olha só, uma coisa importante. Quando eu falo sais minerais, algo que eu tenho que entender é que quando eu falo de sais minerais, eu estou falando de elementos da tabela periódica, tá? Sais minerais, eu estou falando de elementos da tabela periódica. Você vê aqui que eu tenho cálcio, fosfato, magnésio, ferro, zinco, sódio. Então, já percebeu, né? Ácidos e bases. Infelizmente, no primeiro ano não é muito cobrado, mas a partir do segundo ano vai ser o tormento de vocês. Para alguns, para outros não. Representação da água, né? Então, o organismo. O organismo, como é que se representa no homem e na mulher? Na mulher, 55%, na mulher adulta, no homem adulto, 60%. Mira, não sei se eu te dije. Tu não necessita. Não, é porque eu falei com os chicos que os que têm que sacar anatomia, os que fizeram o que vai ser o curso comigo agora de histologia, que se ganharam uma semana para assistir a classe de anatomia. Eu não tenho nada de anatomia. Por supuesto que não. Estou pegando de baixo. Vamos lá. A gente tem o quê? A água da mulher, 55%, né? Ou seja, do total de todos os elementos, a mulher tem quanto? 55%. O total de todos os elementos que tem no corpo do homem, 60% é água. Por isso que é entre todos os elementos. Entre todos os elementos. Mas, quando eu pego só a água, esse 60% virou 100%. Quando eu estou pegando só água, estou desprezando as outras coisas, estou pegando só água. Então, só água, 100%. E é por isso que eu tenho 95% da água livre, ela está no sangue, linfa e meios dispersantes, e 5% está unido laxamente a proteínas. Simples assim. Essa é a conta matemática. Simples e clara. Se eu pego, depende do nosso ponto de referência. A água, que eu já falei que tem uma professora em bioquímica que gosta de falar das funções da água. Professor de bioquímica que gosta de falar da água. Ela tem a ver com a regulação da homeostase, autorregulação interna do organismo, né? Então, autorregulação interna do organismo, regulação da temperatura, proteger os órgãos vitais, uma pancadinha que você recebe na cabeça aí, líquido cérebro raquídeo, vai estar fazendo com que o cérebro fique flutuando, né, dentro da caixa craniana, na água. Então, protege os órgãos vitais, solvente universal, porque ele vai facilitar o lugar onde a gente tem melhor absorção, maior excreção, maior transporte, intercâmbio, excreção de substâncias. Onde aqui acontecem as reações químicas? Na água, umedece o ar inspirado, né? 83% do sangue é composto de água, e 75% dos músculos vai estar composto de água. Para a gente conhecer os compartimentos, gente, aqui, ó, isso aqui é idiota, é estúpido, mas vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Intracelular, dentro de, extracelular, fora. Isso eu estou falando, extracelular, fora de quem? Da célula. Fora da célula, certo? Fora da célula. Então, intracelular está onde? Dentro da célula. Compartimento extracelular está fora da célula.
que pode ser o interstício ou o leito intravascular, ou seja, o plasma, né? O que está passando dentro do leito vascular é plasma. Então, a gente já sabe que, olha só, esses são os dois compartimentos. O compartimento intracelular e extracelular. O extracelular tem interstício e o intravascular. E é isso que vocês precisam saber agora para esse momento, tá? Sempre lembrando que quando eu falar extracelular, eu tenho que pensar em sangue. Sangue, extracelular, sangue. Eu tenho que botar na minha cabeça que é assim que funciona quando a gente estiver falando de compartimento extracelular, certo? Pronto, balanço hídrico. Tem um espaço monumental aí. Eu estou pensando em botar um desenho aí, mas não achei um desenho que me agrade ainda, então nesse momento está vazio. Ingressos de água, assim, qual é o detalhe? Balanço hídrico é o quê? É o que entra e sai. Entrou, tem que sair. Porque, por exemplo, assim, só vocês entenderem uma analogia. Se eu tiver um balanço hídrico positivo, estou retendo água. Se eu tiver um balanço hídrico negativo, eu estou perdendo mais água do que está entrando. E eu não posso ter. Então, se eu reter água, vou começar a ficar inchado. Se eu perder líquido, eu vou ficar o quê? Desidratado. Então, tem que ter um meio termo, tá? Por isso que o balanço hídrico ideal é 0. Comportamento, ácido básico. Então, como é que a gente explica esse comportamento do ácido básico? Olha só. Aqui é uma representação da bolinha rosinha, ela representa a substância ácida. E o cesto representa o que é o sangue, tá? O cesto é o sangue. Então, quando a bolinha ela está colocando para o sangue hidrogeniões, prótons, hidrogeniões, prótons, o que ela está fazendo? Ela está aumentando a concentração de hidrogeniões. Quando ela aumenta a concentração de hidrogeniões, diminui o pH. Então, fica mais ácido. Então, eu aumento a concentração de hidrogeniões, diminui o pH. Então, isso é um comportamento de uma substância ácida, que é o quê? Dona prótons, tá? A substância básica, ela faz o quê? Ela aceita prótons. Tá? A substância básica, ela aceita prótons. Então, isso é muito importante, tá? Substância básica, ela vai tirar o próton do meio e vai colocar e vai tirar do meio. Tá? Então, isso é importante. Então, a substância básica, ela aceita prótons, certo? Seja bem-vindo, Arthur. Sais minerais. Então, os sais minerais, a gente tem o quê? A gente tem os cationes e os aniones. Os cationes são os elementos de carga, elemento químico de carga positiva. Eu tenho o sódio e o cálcio fora, mais concentrado fora, e o potássio e o magnésio dentro, mais concentrado dentro. Os aniones, a gente tem o bicarbonato e o cloruro, bicarbonato e cloruro, né, que são os elementos de carga negativa, fora, bicarbonato e cloruro fora, e o sulfato e potássio dentro. Então, bicarbonato, cloruro fora, sulfato, potássio dentro, certo? Lembrando sempre, quando a gente fala meio externo, é o quê? Sangue. Meio interno é célula, certo? Então, meio externo é sangue, meio interno é célula, certo? Então, isso não podem se esquecer de jeito nenhum. E aqui a gente tem os sais minerais, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem as funções dos sais minerais. Eles podem regular a pressão osmótica, a gente já sabe que a pressão osmótica está relacionada com o movimento que a água faz, né? Então, sódio e cloruro. A regulação do pH, que a gente sabe que o bicarbonato atua como um buffer, né? Um amortiguador dos líquidos corporais, ou seja, ele vai acabar interferindo no equilíbrio ácido básico. Como cofator, né? O magnésio como cofator de reações enzimáticas. O cálcio está presente tanto na contração muscular quanto nos processos de coagulação. Excitabilidade, que tem a ver com potencial de ação, né? A gente já sabe que a gente tem o sódio e o potássio, né? Muito importante. Sódio fora, potássio dentro, né? Isso é importante. O transporte de oxigênio, a gente tem o ferro, que a gente tem que lembrar que o transporte de oxigênio se dá, que eu tenho uma proteína que se chama hemoglobina, que ela tem um anígio tetrapirólico, que ela no centro do grupo hemo, né? Esse anígio tetrapirólico está no grupo hemo. E no centro eu tenho o ferro. E o ferro ele acaba assimilando ao oxigênio. Tá? E aí, com isso, eu tenho transporte. Fonte de energia, fosfato. Né? Fosfato, a gente, ATP, adenosine trifosfato. E pronto. Isso são as coisas que a gente precisa saber do dia de hoje. Então, falamos aí da introdução da histologia. Deixa eu botar aqui.